Beleza, pessoal. Primeiramente, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula, vamos aprender um pouco sobre divisão proporcional, ainda no âmbito aqui de razão e proporção. Esse assunto é um assunto também muito interessante. A gente vai aproveitar o gancho do último vídeo para a gente falar um pouco sobre divisão diretamente proporcional. Depois a gente vai aprender outro método de cálculo de divisão diretamente proporcional. E após isso a gente fica apto ali a esboçar um pouco sobre divisão inversamente proporcional e divisão mista. Ao final dessa aula eu vou deixar no grupo algumas listas de exercícios para vocês trabalharem a prática desse tipo de questão, que é essencial que vocês, além de verem a teoria, coloquem isso em prática, tá bom? Se você está acompanhando a aula pelo YouTube ou por outro lugar, na descrição do vídeo tem um link para vocês entrarem no grupo e ali ver o material que a gente está compartilhando, os PDF com lista de exercícios, tudo de forma gratuita. Entra lá e, se possível, compartilha com um coleguinha para que essa oportunidade chegue a mais pessoas, tá bom? Espero contribuir aí com a aprovação de vocês. O que acontece? Eu vou começar com essa questão 1, que ela é uma questão que fala sobre divisão diretamente proporcional. E eu vou mostrar duas maneiras de fazer ela, tá bom? Duas maneiras de fazer essa questão. Assim, João possui 3 filhos, a Ana, o Tiago, o Jorge, e ao falecer, João deixou 1.500.000 reais de herança para os seus filhos. O dinheiro deverá ser dividido de forma diretamente proporcional à idade de cada filho. Determine quanto cada um receberá, sabendo que Ana está com 17, Tiago com 20 e Jorge com 23 anos. É uma questão típica de divisão diretamente proporcional. Uma maneira que eu posso fazer, aí eu vou aproveitar o gancho lá do vídeo anterior de razão e proporção, é o seguinte. Ana, vou botar aqui, ó, Ana, só diminuir um pouco isso aqui, pronto. Ana, Tiago e Jorge, as partes que eles vão ficar estão na proporção de 17 para 20 para 23, ou seja, eu posso pensar na questão de proporção. Que Ana está para 17, assim como que o Tiago está para 20, assim como que o Jorge vai ficar para 23. Mas aí, olhando isso como uma proporção, eu posso pensar aqui também como uma fração, porque existe uma relação entre a proporção das partes, a razão entre as partes, e a fração do todo. Então, o todo são o quê? Deixa eu somar aqui, ó. 17 com 20 com 23, eu vou encontrar 30, 40, 50, 60. Então, Ana está com 17 das 60 partes. E aí, se eu quiser saber quanto que Ana ficou, ó, foi 17 de 60 dos 1.500.000 que seu pai deixou. Pronto. Ou seja, 17 60 avos de 1.500.000. Por que 60? Que é a soma 17 com 20 com 23. Acabou. Aí, ó, isso aqui vai dar o quê? Essa divisãozinha bem aqui, ó, 1.500.000 por 60.000, ó, dá 25.000. Então eu tenho basicamente 17 vezes 25.000, né? 25.000, que vai dar 425.000, certinho, né? Perfeito. É uma maneira de fazer. E se eu quiser saber o quanto que o Tiago vai ficar? Se eu quiser saber o quanto o Tiago vai ficar, eu venho aqui e faço assim, ó, o Tiago, ele está com 20 das 60 partes. E faço a mesma coisinha, ó. 20, 60 avos de 1.500.000. E o Jorge, 23, 60 avos, transforma numa fração. A relação entre a razão das partes e a fração do todo. Estou usando o tópico anterior, do vídeo anterior, né? Para a gente trabalhar esse tipo de questão aqui de uma maneira mais simples, né? Então, fazer por fração é um caminho, não é isso? É um caminho. O outro caminho é eu pensar isso tudo como uma equação. Como assim? Eu posso dizer assim, ó, que Ana vai ficar com 17x. Deixa eu escrever aqui, ó. Ana vai ficar com 17x
Tiago com 20x. E Jorge vai ficar com 23x. Fato é que se eu somar o total de tudinho, cada um vai ficar, tem que dar o total da herança, que é 1.500.000. E aí se tu somar dá 60x igual a 1.500.000. Logo esse x vai ser 1.500.000 dividido para 60, que é 25.000. E aí a partir daqui, ó, como eu já tenho cada um vai ficar, eu só venho aqui, ó, Ana vai ficar com 17x, então vai ficar com 17 vezes 25.000. Mesma coisa agora, né? Dá 425.000. Ah, o Thiago vai ficar com 20x, ou seja, o Thiago vai ficar com 20 vezes 25.000. O Thiago vai ficar com 500.000. Viu como é tranquilo? Se eu quiser o do Jorge, é 23 vezes 25.000. Então tem como eu pensar numa coisa mais linear, como se fosse uma equação, e tem como eu pensar na relação da razão das partes e a fração do todo. Fica duas maneiras de fazer. Eu vou deixar algumas questões para vocês praticarem a divisão diretamente proporcional. Outro tipo de divisão também muito conhecida é a divisão inversamente proporcional. E aí para isso eu trouxe uma questão do Enem para a gente trabalhar em cima dela. Tá bom? Ela diz assim, ó: para contratar 3 máquinas que farão um reparo de vias rurais de um município, a prefeitura elaborou um edital que, entre outras cláusulas, previa que cada empresa interessada só poderia cadastrar uma única máquina para concorrer ao edital. O total dos recursos destinados seria, para as 3 máquinas, R$31.000. Está incompleto, né? Está quebrado o texto, mas R$31.000. O valor a ser pago para cada empresa será inversamente proporcional à idade de uso de cada máquina. As 3 equipes vencedoras do edital cadastraram máquina com 2, 3 e 5 anos de idade. Quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade, ou seja, a de 5 anos? Aí, ó, se fosse uma divisão diretamente, a gente poderia pensar assim, ó: a empresa que cadastrou a máquina com 2 anos ia receber 2, ó, o que a gente vai fazer? Ela ia receber 2x. A outra ia receber 3x e a outra 5x. Era assim que a gente ia fazer se a divisão fosse diretamente proporcional. Mas não é uma divisão inversamente proporcional. Então a gente vai colocar assim, ó: a primeira parte ela é inversamente proporcional a 2, ou seja, ela é x sobre 2. A segunda é inversamente proporcional a 3, então ela é x sobre 3. E a terceira é inversamente proporcional a 5, então é x sobre 5. Fato é que quando eu somar tudo, tem que dar 31.000, que é o total do edital que foi calculado. Aí eu vou aqui tirar o MMC entre elas, que no caso aqui vai dar 30, né? 30 para 2, aí fraçãozinha, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, né? Aqui fica 15x, aqui fica 10x e aqui fica 6x. Essa soma está dando igual a 31.000. Para resolver isso aí, ó, vai facilitar a nossa vida bem aqui. Eu vou puxar para cá por causa do espaço. Vai ficar 31x sobre 30 é igual a 31.000. Aí, ó, o 31 eu vou passar dividindo, vai ficar 1.000, e o 30 eu vou passar multiplicando. Então, x só pode ser 30.000. Ah, 30.000 é a minha resposta? Não, é só o x. Esse x aqui, ele representa o que nós vamos chamar de constante de proporção. Se eu quiser saber o valor de cada um, essa primeira empresa recebe x sobre 2. Ou seja, seria 30.000 sobre 2. Essa outra, x sobre 3, 30.000 sobre 3. Como a questão que é a de maior idade, a questão quer saber daqui, ó. Que seria o que então? Seria o x, que é 30.000 sobre 5. Que dá 6.000. Então essa empresa vai receber 6.000. Aquela sua máquina mais velha vai receber 6.000, está na letra B. Então a diferença é que lá na divisão diretamente proporcional a gente colocava 2x, 3x, 5x. Somava, achava o x e depois voltava. Aqui não, aqui a gente colocou o quê? X sobre 2, x sobre 3, que a gente chama isso aqui de divisão inversamente proporcional. Agora você sabia que existe também uma terceira maneira, que é a divisão mista, um terceiro tipo de divisão, que é a mista. É um tipo de divisão que envolve a ideia de ser diretamente e inversamente proporcional ao mesmo tempo.
Esse tipo de divisão aqui, ó, só pra gente colocar, coisa rápida. Aqui, ó, divisão mista. Ó, um exemplo aqui, ó, bem direto. Divida o número 1288 em partes diretamente proporcionais a 1, 2, 3 e 4, até aqui, beleza. Só que ele vai lá e cita e inversamente proporcionais a 5, 6, 7, 8. Se fosse uma coisa assim, diretamente proporcional a 1, a gente chama de 1x. Diretamente proporcional a 2, 2x. Diretamente proporcional a 3, 3x. E diretamente proporcional a 4 é 4x. Se fosse inversamente, a gente colocava dividindo, né? Então, esse primeiro número, que é diretamente proporcional a 1, de acordo com a questão, ele também é inversamente proporcional a 5. Então, eu vou colocar o 5 aqui embaixo. O outro eu vou colocar o 6 aqui embaixo. O outro eu vou colocar o 7 aqui embaixo. E o último eu vou botar o 8 aqui embaixo. Que é diretamente proporcional a 4 e inversamente proporcional a 8. O fato é que quando eu somar do mesmo jeito que a gente já sabe, vai dar 1288. Aqui eu só vou simplificar essas frações para ficar mais fácil de trabalhar. Então vai ficar assim, ó. O primeiro é x sobre 5. O segundo é x sobre 3. O terceiro não tem muito o que fazer, vai ficar 3x sobre 7. E o outro, x sobre 2, né? Isso aqui é 1288. Bora tentar resolver isso aqui. Ó, fazendo fração aí, eu vou tirar aqui o tal do MMC, que dá 210, perfeito. Aí 210 de para 5 é 42, então fica 42x. No outro aqui fica 70x. No outro aqui ficaria 30, só que tá multiplicando pelo 3, né? Então fica 90x. E no outro aqui 105x. O fato é que quando eu somar tudo, tem que dar 1288. Somando aqui o 42 com o 70, com o 90, com o 105, eu encontro 307. Dividido para 210, aqui tem um x, isso aqui é igual a 1288. 1288 e o 307, a divisão aqui, ela dá exata, não dá? Ela dá exata. Ela dá 4, deixa eu ver se eu não errei nada, é 288, não, é 228, é por isso que dá 4. Né? Perdão, tá copiando errado aqui. Aí dá, agora sim dá 4, porque senão ia dar 4 e alguma coisinha, ia dar errado, né? Mas olha aqui no número, é 1228. Aí, ó, quando eu dividir 1228 por 307 dá 4. E aí o 210 que está dividindo eu passo multiplicando. Vai dar 840. Esse 840 é o x, é a constante de proporção. Ela não é o resultado. Aí se eu quiser saber o valor de cada parte, ó, essa primeira parte é x sobre 5. Então eu vou colocar aqui, ó. A primeira parte é 840 sobre 5. Não é isso? 840 sobre 5 dá 1680, 168. Né? No caso, eu dobro 1680 e corto um zero. Aí a segunda parte ela é x sobre 3. Então, vai ser 840 dividido por 3, a outra vai ser 3x sobre 7, a outra vai ser x sobre 2, e assim vai. É só ir resolvendo as frações separadas, porque tu vai saber a parte de cada uma. Tudo bem? Aí, ó, eu vou deixar aqui algumas questões, umas listas de exercícios para vocês praticarem a ideia de como fazer divisão diretamente, divisão inversamente e divisão mista. Para tu praticar e ver se não, realmente eu aprendi. Agora dá pra fazer, tá bom? Tá no grupo a lista de exercícios, vou mandar aqui junto. Quem não tá no grupo, pelo link da descrição, entra no grupo, tá bom? Deus abençoa, tamo junto, tchau, tchau, até mais.